Começando mais um 9 Minutos. Hoje, você aí que está para se aposentar, fique ligado. Aqui junto com a gente na mesa, o advogado Eduardo Rafael Vischniewski. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos os telespectadores. Bom, recentemente a presidente Dilma alterou aí a medida provisória referente à aposentadoria. O que isso aí representa para quem está nessa fase aí de se aposentar? Certo. Bom, há várias alterações recentes na legislação previdenciária e essas alterações, advindas principalmente da Lei 13.134, 13.135 e também a medida provisória número 676, ela vem trazendo enormes discussões, questionamentos por parte dos segurados, principalmente no tocante à concessão de pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão e também a aposentadoria por tempo de contribuição. Na pensão por morte, eu destaco aqui, dentre as principais alterações, a questão da carência. Até então, até dia 18 de junho de 2015, não exigia-se uma carência para a concessão da pensão por morte. Agora exige uma carência de 18 contribuições desse segurado para o sistema da Previdência Social. Sem essas 18 contribuições, pode ser concedido o benefício, mas por um curto prazo, apenas 4 meses para dependente, para cônjuge, ou pode ser tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Isso já tinha existido alguma vez no sistema previdenciário brasileiro? É uma inovação, para a pensão por morte é inovação. Não existia antes essa questão. E outra alteração importante com relação à pensão por morte, está gerando muita discussão sobre isso, dúvidas, com relação à duração da pensão por morte. Até então, faleceu o segurado, deixou a sua esposa em vida e a cônjuge, ela ia até o INSS, pedia a concessão da pensão por morte e essa, independentemente da idade dela, essa pensão por morte ela era vitalícia. Ela recebia por toda a sua vida essa pensão por morte. Agora, houve alteração nisso. Só vai receber de forma vitalícia a pensão por morte o cônjuge, ou a companheira que tiver 44 anos ou mais. Abaixo dessa idade, vai ter que acessar lá o site do INSS, vai ter uma tabelinha, a idade da pessoa e o tempo de duração do benefício. Então, é variável para quem tem menos de 44 anos de idade o tempo de duração da pensão por morte. Já mudando de benefício, falando um pouco agora do auxílio-doença. O auxílio-doença também teve uma alteração que eu considero importante, porque até então era só prevista em decreto, que é a questão do segurado que se filia à Previdência Social, já portador de uma doença ou lesão, e essa doença ou lesão é motivo da concessão do benefício do auxílio-doença. Então, é negado o benefício de auxílio-doença para quem entra no sistema já portando uma doença ou uma lesão, porque a Previdência ela vai considerar isso como uma fraude, certo? É como acontece nos planos de saúde privados. Exatamente. Então, o INSS, para se precaver, editou agora, na Lei 13.135, essa disposição. Então, agora, antes era só em decreto, agora está disposto em lei. No entanto, se essa doença, ele pode até ter uma doença ou lesão antes de se filiar à Previdência Social, e durante o curso de contribuição, essa doença ela sofre um agravamento, uma progressão, aí é uma exceção. Aí é concedido o benefício do auxílio-doença se for comprovado que foi uma progressão, uma evolução dessa doença ou lesão. E com relação a um outro benefício, que é o auxílio-reclusão, que é para quem foi preso e deixa dependentes, também segue aqueles critérios da pensão por morte que eu mencionei, a questão da relação tem que ser 2 anos de casamento, a pessoa tem aquela questão da carência das 18 contribuições também. E, por fim, a aposentadoria por tempo de contribuição, que está agora na mídia, muito tem se falado, muito tem se questionado, que é a regra 8595 progressiva. O que é essa regra? Muitos aposentados me questionam lá no escritório, doutor, e agora eu só vou me aposentar com 95 anos de idade e a minha esposa só com 85 anos. Não, nós temos que diferenciar isso. A regra 8595 são pontos que considera o tempo de contribuição e a idade do segurado. Vamos pegar, por exemplo, um segurado do sexo masculino que tenha hoje 59 anos de idade e mais 36 anos de contribuição. Este segurado ele vai fechar
os 95 pontos. E com isso, ele vai conseguir afastar do cálculo do seu benefício a incidência do fator previdenciário, que diminui aí em torno de 30% a 40% o valor do benefício, dependendo do caso. Existem situações que o fator previdenciário vai ser vantajoso, daí considera no cálculo, né? Na questão do casamento ali, da pensão que fica, o concubinato também é válido ou tem que ser um casamento oficial? Não, tem o casamento e o regime de união estável, tá? Lembrando que tem que ter pelo menos 2 anos comprovado disso, tá? Para conseguir o benefício. Mesmo que seja o regime fora do casamento de união estável. Isso mesmo, né? Então, se comprovar os 2 anos de relação, vai conseguir o benefício, tá? Na avaliação profissional de advogado, quais são os impactos de todas essas alterações? Certo. Com relação à pensão por morte, essa alteração, estabelecendo aí a questão da carência e também o tempo mínimo de relação com o segurado falecido, eu considero que foi mesmo para evitar fraude no sistema. Por exemplo, um aposentado com 80 anos, que tem a sua cuidadora de 20, 25 anos, ele casa com ela e pensa, bom, agora quando eu falecer, ela vai receber a pensão por morte e ponto. Isso aconteceu, né? Mas isso não é uma regra, é uma exceção. No entanto, o legislador está tratando isso como uma regra, né, aplicando para todos, até inclusive quem estava dentro da legalidade. Eu acredito que, ao invés de ser criada essa legislação penalizando quem está dentro da legalidade, deveria ter sido criadas normas para inibir esse tipo de fraude, né? Mas o sistema agora adotou esse critério e vai ser seguido daqui para frente, porque já está valendo, já foi convertido em lei. Agora, com relação à aposentadoria por tempo de contribuição, né, a possibilidade de excluir o fator previdenciário do cálculo do benefício ela é ótima, né? Quem conseguir atingir os 95 pontos, se for homem, ou 85 pontos, se mulher, vai conseguir afastar essa incidência, muitas vezes negativa do fator previdenciário, e vai majorar ali o valor da sua renda mensal. Então tem um ponto positivo, que é essa questão do fator previdenciário, aí, a questão, lembrando, não está se acabando com o fator previdenciário, ele permanece. Então quem não atingir 95 pontos, 85 pontos, mas tiver o tempo mínimo de contribuição, 35 anos para o homem, 30 para a mulher, ainda pode ir lá no INSS requerer o benefício, mas vai ter a incidência do fator previdenciário. Muitas vezes a pessoa recolhe, passa um tempo sem recolher, recolhe de novo. Como que acontece a contagem nesse caso? Certo. A contagem do tempo de contribuição, por mais que ele deixou de contribuir, ficou assim, contribuía, parava. Isso está lá no sistema do INSS e a pessoa não perde. O que ele pode perder é a qualidade segurado. Tá? Se ele ficar durante determinado tempo, sem contribuir, ele perde a qualidade segurado. Mas para fins da aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, ele tem que ter uma carência mínima de 15 anos. Não podemos confundir carência com tempo de contribuição. Ele tem que ter uma carência de 15 anos, mas o tempo de contribuição dele, se o homem, tem que ser 35 anos. Por exemplo, a aposentadoria por idade, muitas pessoas pensam, no caso da mulher, 60 anos, eu vou lá no INSS, peço minha concessão da aposentadoria por idade e vou receber. Não é bem assim. Além do fator idade, tem a carência, que são 15 anos. Entendeu? Bom, estamos encerrando aí em um minutinho. Qual que é as suas dicas aí para quem vai se aposentar? Certo. Para quem vai se aposentar, está prestes a se aposentar, eu sugiro que vá até o INSS, faça um agendamento pelo site ou ligue no 135, solicite o extrato chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informação Social, e lá estará constando todo o histórico contributivo desse segurado para que ele analise esse documento, porque muitas vezes tem furo, e o INSS utiliza esse documento como base de cálculo para o benefício. E com base nesse extrato, ele procurar um advogado especialista em direito previdenciário para verificar a situação dele, fazer cálculos, identificar o melhor benefício, se agora é ou não o melhor momento para requerer o benefício da aposentadoria. Muito obrigado, doutor André, por estar aí com a gente, tá? E para você aí que está para se aposentar, que quer saber mais sobre esse assunto, procure a TV Mais Curitiba, tá? A gente vai te orientar, sim, para você não ficar perdido nesse assunto que é tão importante, né? Exatamente. Eu agradeço pelo espaço e desejo um bom dia a todos. Finalizando aí, mais um 9 minutos, sem corte, sem edição e sem maquiagem.